Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ver aqui o final, é o conselho. Vamos fazer um resumozinho bem rápido do que nós vimos a semana passada, mas passar aqui para um ponto. Apocalipse capítulo 3, o verso 18 e o verso 19 só. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça, o que, irmãos? A vergonha da tua. O profeta diz aqui que isso aqui não é duplo sentido, é nudez mesmo. Homens e mulheres que estão andando nus. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos odeio. Amo, é? Sê, pois, zeloso e o quê? E arrepende-te. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, graças te damos, porque uma voz soou nesta era nos advertindo. E só os eleitos não cairão nessas ciladas do diabo. Ou muito embora que muitos estão envolvidos, mas eles sairão. E eles vão dar ouvidos totalmente à voz dessa mensagem. Porque foi o Senhor que soou esta voz. Desperta-nos, meu Deus. Tira-nos cada vez mais desse sistema do mundo. Porque o Senhor nunca prometeu riqueza ao seu povo. Mas o Senhor prometeu suprir a necessidade. Nunca prometeu contas milionárias. Nunca prometeu mansões, a não ser a que está na glória que nós vamos. Mas nesta terra, nunca nos prometeste riqueza, porque o teu povo não é desta terra. As riquezas terrenas, elas corrompem. Mas é uma era tão trevosa que o diabo tem feito um plano tão bem feito, que eu quase muitas vezes caí nesta cilada, meu Deus. E o Senhor me livrou. O Senhor me livrou de eu até envolver minha esposa nisso e fazê-la sofrer no sentido de desviá-la da palavra, porque é isso que o diabo está fazendo. Por isso que muitas mulheres não querem saber da igreja, muitos filhos não querem saber da igreja, porque papai está ganhando muito dinheiro e eles têm que aproveitar o final de semana para viajar, porque durante a semana estão estudando, quando deveriam estar na igreja, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Tudo isso te darei, que o diabo falou, se prostrado me adorares, afastando as pessoas da comunhão. E muitos não estão enxergando isso. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda cada um de nós. Toca-nos com esta mensagem para sermos acordados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, nós vimos a semana passada a questão. Nós paramos, foi na página 307. Mas nós vamos apenas dar um apanhado. Aqui na página 309, nesse terceiro tópico aí, alguém puder arrumar uma aguinha para mim, eu agradeço. Quando o profeta diz aqui nessa página 309, ele diz: se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade.
Os irmãos estão pegando aí essa parte? Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, a prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. Só para nesse ponto aí. Não é isso que a gente tem visto hoje ou não é verdade? Esses vândalos jovens que saem com uma latinha de tinta na mão e depredando aí os prédios e sujando e fazendo. E essa série de coisas que a gente tem visto. Até moças, você já viu, pichando aí, quebrando vidraças e assim por diante. Veja, continuando, a imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vícios de narcóticos, jogos de azar, né, que envolve toda essa jogos até de loteria, coisa e tal, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos, obrigado, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente, é o que não entendo. Isto não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Por que eles não sabem? Porque o diabo cegou, né? Por que essas pessoas estão envolvidas com essas coisas, como eu falei agora? Porque o diabo cegou. Exato. É duro, irmãos, falar isso com alguém. É duro, é verdade, mas tem que ser. Tem coisa mais dura, ou foi mais duro, o profeta diz numa determinada mensagem, para os judeus ouvirem do próprio Jesus dizer, vosso pai é o diabo. Isso trouxe ira no coração deles, foi por isso que eles mataram ele. O que é que eu posso fazer, meus irmãos? Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E Jesus disse, se Deus fosse vosso pai, vós me amarias. Não diz ou não diz? Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos dele, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. O que está acontecendo hoje? A mesma coisa. O diabo faz essas pessoas crerem que é de Deus isso aí, para poder laçá-los e jogá-los no inferno. Porque, como diz a Bíblia, o profeta repetindo uma mensagem, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele armou um plano muito bem feito. Agora como? Dando pobreza ao povo? Não, porque a riqueza está na mão dele. Então ele diz, tome dinheiro. Dinheiro. Como os políticos fazem em época de eleição para ter o voto. É dinheiro, jogando dinheiro na mão do povo. Quem é que está fazendo isso? O diabo. Que não é ele que governa a política. E para manter as pessoas fora da palavra, como é que ele está fazendo? Como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Festas, prostituição, sexo. Isso, prazeres do mundo, da carne. Viagens, navios, aviões, hotéis. Estou dizendo que hotel é pecado você ir para um hotel, viajar com a família. Não é nada disso, irmãos. Às vezes, até porque você está de férias. O irmão Brana fazia isso com a família. Tirava uma vez no ano, 10 dias, 15, para poder descansar, porque não era fácil a luta dele. E saía. Mas ele tinha uma casa no campo, e ele ia no Arizona, e ficava lá. Não é porque ele não tinha. Ele conhecia pessoas que poderiam oferecer a ele o que ele quisesse. Mas eu estou falando no sentido de se desviar da palavra. Aí onde Deus não está. É muita promessa, meus irmãos. Eu estava falando com a minha esposa essa semana. Me diga se não é muita promessa. É promessa de ficar milionário. A Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem. Tem no reino do mundo e do diabo. Mas no de Deus não. Eu quero ser rico é da graça, da misericórdia,
sabe, desse Deus. Disso sim. Mas saber que eu vou ficar rico financeiramente para ir para o inferno? Não estou dizendo que os que são ricos na vida humana, eles vão para o inferno, não. Mas eu estou falando no sentido de se afazer. Porque eu conheço muitos irmãos da mensagem que têm dinheiro, mas eles investem o que eles têm na obra. Porque Deus deu a pessoas ter mais do que um outro, mas foi para ajudar aquele que não tem, ajudar a suprir a necessidade do irmão. Que eu conheço muitos que fazem isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. É sério isso, meus irmãos. Veja, continuando aqui. Voltando aqui. A imoralidade nesse ponto aí. Para só a gente voltar. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos. Vícios de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração. Veja, a igreja denominacional. Quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente, é o que não entendo. Isso não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Dê uma boa olhada ao redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Os irmãos entenderam isso? Se eles têm aparência de cristão, onde eles estão? Veja, observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos. Todavia, hoje, as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheios do Espírito? Você pode chamar de cheias do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas colantes, todas pintadas como Jezabel. Se estas estão ataviadas em traje honesto, como convém a mulheres cristãs, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Mas o diabo faz elas crerem que elas estão salvas e que são cheias do Espírito Santo. E o pior, o diabo faz elas crerem, tais mulheres que andam assim, porque são prostitutas, todas essas que se comportam dessa maneira, que elas creem na Bíblia. Isso é o pior de tudo. Vocês estão entendendo como é grave isso, como é sério isso? Elas acham que creem até na Bíblia. Porque quem crê em Deus vai fazer as obras do Pai. Verdade ou não é verdade? Meus irmãos, olha, dê glória a Deus que outrora nós estávamos cegos, mas o Senhor nos acordou para a realidade. Amém, Jesus. Vamos ver aí na página 311. O diagnóstico de Deus. O que é um diagnóstico? O que é um diagnóstico? É quando sai o resultado de um exame, né? E o médico vai dizer o que é que está se passando, né? A minha opinião, o meu parecer é este, e assim por diante. Então, o diagnóstico de Deus, para depois a gente seguir mais para o ponto lá onde nós vamos. Agora, o que Deus viu, vocês estão vendo nessa parte aí? O diagnóstico de página 311. Agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente o quê? Ricos. Eles tinham alcançado êxito ou não alcançaram? Alcançaram. Não necessitavam de nada. Porém, Deus viu isso de outra maneira. Ele disse, vocês não sabem isto. Porém, são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu,
e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado os seus olhos como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Aleluia. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é o quê? É o profeta que está dizendo ou é a Bíblia? O profeta está repetindo o que a Bíblia diz. Veja, essa palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado e sua atitude como de gozo, ao passo que esta descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Quão estranho! Nesta era de fartura, veja, nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazer em nosso trabalho e tantas coisas que nos dão prazer. De repente, encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação. Quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entradas em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial e estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento e sem uma razão conhecida. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo e o mundo está tão tenebroso que está... Como é? Eu me perdi aqui. Que esta era poderia, obrigado, muito bem ser chamada a era dos neuróticos, está vendo? A era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não a paz. Verdade ou não é verdade? Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. É o que diz o profeta Isaías. Eu vou ficar com a palavra de um sistema, ao invés de ficar com o que o mensageiro diz. Que ele viu tudo isso. Quer saber, meu irmão, se meu irmão, meu pai não, porque já tomou minha mãe, quer saber se estiver envolvido, isso é obra do Satanás. Ainda que vai parecer loucura, para eles eu vou ser um doido falando uma coisa dessas. Mas Noé foi tido como um doido. O irmão Branham diz que os profetas eles eram tidos como neuróticos. Todos os pregadores da palavra, verdadeiramente, eram tidos como neuróticos, porque eles preferiram ficar com a palavra do que com as coisas que tem no mundo. Ah, você está louco, você vai rejeitar a riqueza, isso. A riqueza não é de Deus, nesse sentido não. Não é. Vocês sabem que se eu quisesse ser um pastor bem sucedido aqui no Janga financeiramente, eu já teria sido. Eu já estaria. Mas deixa eu ficar com a palavra de Deus, que é melhor. Vamos ver mais adiante. Página 313. Só seguindo aí uma linha
para a gente chegar no ponto lá onde eu quero, que é o conselho final na página 313, esse segundo tópico aí que diz assim, eles são pobres. Viram aí? Ora, evidentemente, isso significa pobres espiritualmente. É nesse sentido aí. Agora, é nesse sentido. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestação do que supõe-se ser demonstrações do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência, não é a resposta de Deus, porque os que vêm ao altar, muito raramente, permanecem para continuar com Deus. E depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram um homem, atenderam a um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes, e como tartarugas, arrastaram-se de volta às suas próprias águas. Depois, há toda essa conversa acerca da glossolalia. Supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. E as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. O avivamento acabou. A América teve sua chance em 57. Agora, as línguas são um sinal de Deus de iminente desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até mesmo a expulsão de demônios. Muitos pensam que expulsar demônios salva alguém, muito pelo contrário, está levando para o inferno. E ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está em Mateus capítulo 7, 22, 23. Jesus disse que eram praticantes de iniquidade. Todavia, é só você conseguir um homem que possa vir orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite e sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se ajuntará em torno dele e jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de bem, ele obtém resultados, portanto ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres indigentes nem mesmo sabem. És cego e nu. Ora, isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Tinha que saber, não tinha, meu irmão? Mas não sabem. Por que não? Porque o diabo cegou. Todavia, aqui diz que são cegos e nus e não podem percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. Aí aqui já é duplo sentido. Nós temos que ver o que é que o profeta está dizendo. Você recorda quando Eliseu e Gease foram cercados pelo exército dos sírios? Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia, seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar, porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas tais como Eliseu e o servo e o acampamento de Israel, eles não podiam ver. O que este exército pôde ver não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro. Agora, o que isso significa para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não davam ouvidos. Vamos ver aí essa referência. João está citado aí, capítulo 9 em diante, 40 em diante. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista, para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Verdade ou não é verdade? Agora eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode Escritura combater Escritura?
a Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam o contrário, ou se ponham uma à outra, ou se oponham uma à outra? Não, não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para a eleição e reprovação para a destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia, ambas estão na palavra, a eleição e a condenação. Eu estou citando o meu, é um friso meu. Veja. E nada mudará isto, porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz. E diz, eles estão tão seguros de que estão certos e em suas cegueiras perderam tudo. Eu não trouxe um lenço, eu estou aqui suando feito tampa de chaleira. Mas tá bom. Veja, tá bom, pode deixar. Cada pessoa tem um argumento para aquilo que ela defende. Eu conversando com um testemunho de Jeová outro dia, num aeroporto aí, não lembro onde foi agora. Eu não sabia, claro, a gente nunca sabe quem é. De repente, conversando. E a pessoa perguntou, disse, o senhor é um crente? Eu disse, sou. Eu disse, o senhor é um pastor, não é? Eu disse, sou. Aí começou, eu perguntei, eu disse, o senhor é de alguma igreja? Ele disse, eu sou testemunha de Jeová. Ah, é testemunha de Jeová. Eu disse, tá bom. Agora, qual o seu argumento bíblico para o senhor me provar que o senhor é testemunho de Jeová? Porque isso não tem na Bíblia. Mas eles em si, pela ciência deles, eles têm um argumento. Porque se eles não creem que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento, eles não têm argumento. Porque nem mesmo a palavra Jeová, eles colocaram hoje por questão de tradução, mas o irmão Brana disse que não é assim. Até o nome Jeová, muito obrigado, amado. É um nome difícil de pronunciar, que não é como eles escrevem. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus diz assim, e ser-me-eis testemunhas, e não dar-me-eis testemunhos. Ser-me-eis. Aí tem pessoas que querem sair por aí só contando testemunho, e não testemunho do Senhor Jesus. Agora, o argumento deles é bom. Defende a tese deles, o produto que eles vendem. Um torcedor de um clube, de um time de futebol, aquele idólatra, que isso só vai levar ao inferno, aquele que sofre, não importa se o time perdeu ou ganhou, mas quando o time perde, ele fica amargurado, ele sofre. E quando o time dele ganha, ele sai com a bandeira, veste a blusa do clube, né, está divulgando o produto dele. E as pessoas chegam, mas o seu time é um perdedor. Ele diz, mas ganhou hoje, não importa, o que importa ele ganhou. Aí sai com a bandeira. E assim, como eu vi uma vez, eu estava indo para a cidade de ônibus e o motorista, torcedor do Santa Cruz, e a bandeira estava em cima daquela parte ali onde é o motor. E eu só ouvindo as pessoas que ele tinha ganho do esporte, eu acho que foi. E o motorista todo contente lá, dirigindo. Aquele era o dia dele. Ele tinha base, ele tinha argumento para defender aquela alegria dele.
mas infundado, isso não tem base. Não existe isso na Bíblia. E não temos que nos envolver com essas coisas. Tudo aquilo que a Bíblia diz é para o nosso bem. Agora, a Bíblia tem, tanto ela salva como ela condena. O profeta mostra isso. Deus é amor, mas o amor dele é justiça. Então ele vai ter que condenar aqueles que o rejeitam. Então eles vestem a camisa, eles têm um argumento, não, mas isso é o produto que eu trabalho. Tudo isso faz parte de um sistema, e este aqui, como nós vamos ver agora, o conselho final das eras, é um conselho. Veja que coisa tremenda nós vamos ver agora. É uma advertência, nós temos que ter cuidado, porque muitos se enfurecem, como esse testemunho de Jeová lá, eu falando com ele ficou enfurecido, porque se eles tivessem o amor de Deus no coração, eles não ficariam, ele não ficaria. Ficaria? Porque se ele fosse um cristão, eu não iria reprovar a crença dele, não reprovar a pessoa, mas aquilo que ele defende, porque não tem na Bíblia. Porque o irmão Branham já chegou a dizer, disse, onde Jesus não é bem-vindo, eu não entro. Nessas reuniões sociais, a palavra não é bem-vinda. Nessas reuniões onde são comercializados esses produtos, a palavra de Deus não é bem-vinda, é proibido. Então, se ele não é bem-vindo num lugar desse, eu não posso entrar num lugar desse. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. E aí o profeta diz que é em tudo aquilo que não é de Deus. Saia disso, fique na palavra. Mas muitos ficam enfurecidos, não suportam ouvir. O que foi que Paulo disse? Terão comichão nos ouvidos. Não suportam ouvir, porque são fracos. Eles foram cegados pelo diabo. Vamos ver aí na página 315. Isso é conselho para quem quer ser salvo, viu? O texto aí nós já lemos, do Apocalipse 3, né, o verso 18 e 19. O conselho de Deus, vamos ver aí. O conselho de Deus é conciso, é objetivo. Ele direciona esta igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz, vem a mim e compra. É evidente, por esta frase, que de mim compres, que a igreja de Laodiceia, de maneira nenhuma, está tratando com Jesus em busca dos produtos espirituais do reino de Deus. Suas transações não podem ser espirituais. Elas podem pensar que são espirituais. Mas como podem ser? As obras no meio deles, definitivamente, não são como Paulo dizia. Deus operando em vós o querer e o efetuar, segundo a sua própria boa vontade. Filipenses 2,13. Desse modo, o que dizer de todas estas igrejas, escolas, hospitais, empreendimentos missionários e etc. Deus não está neles, visto que são somente semente e espírito denominacional, e não a semente e espírito de Deus. Compra de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ora, essas pessoas tinham abundância de ouro, porém era de espécie errada. Era aquele ouro que comprava as vidas dos homens e as destruía. Foi o ouro que deformou e distorceu o caráter humano, porque o amor deles foi a raiz de todos os males, espécie de males. Apocalipse 18, verso de 1 a 14. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentado como rainha,
e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra se prostituíram com ela, e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo dos seus incêndios, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, e de bronze, e de ferro, e de mármore, e de cinamomo, cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Isto é exatamente as igrejas organizadas do último dia. Porque diz no versículo 4, sai dela, povo meu. O arrebatamento ainda não aconteceu. A noiva ainda não se foi, quando existirem estas terríveis condições nesta rica e falsa igreja. Mas o produto dela que ela oferece é coisa boa. E Roma tem os melhores produtos a oferecer. O governo brasileiro tentou, por exemplo, punir a TIM aí no negócio aí. Que a TIM é da Itália. Tudo que é da Itália é governado por Roma. Porque a TIM estava falhando assim. Mas por que não fez? Paga só uma multazinha, porque é lei. E de repente a TIM não. E eles lá manipulam, né? Isso é nosso, ninguém manda. Né? Por exemplo, o Papa está vindo agora aí, né? A besta está vindo agora em junho, né? Esse mês agora. Ele já ditou as normas como quer, porque aquilo lá é um falso humilde. Não pode ser um homem que é governado por Satanás ter humildade no seu corpo. Embora em aparência tem, porque Paulo diz que tinha que ter, é o que Paulo viu nesta era. Com falsa aparência de bondade. E aí vem e diz que vem com aquela falsa humildade, mas sugando a riqueza do país. É o que eles fazem. Porque milhões e bilhões estão sendo gastos para a vinda desse homem, só por uma questão de dias, de horas praticamente. Mas o que é que o diabo faz? Tira os olhos das pessoas da pobreza para enaltecer a riqueza. É a pompa que ela vive, porque ela ainda tem que estar lá, por pouco tempo, tem que estar montado em riqueza, porque o fim dela está próximo. Por isso nós temos que ter cuidado. Um cristão só se envolve com a palavra. E o trabalho que Deus lhe deu. Trabalho, o suor. Qualquer outra coisa que afaste o homem da palavra, da comunhão da igreja, eu fico com o que o mensageiro disse. Isso não vem de Deus. Não é bênção. Mas vamos seguir adiante. Na página 317, no segundo tópico, ou melhor, mas vamos dizer no início aí da página 317, eu tenho uma referência aí, eu esqueci dessa referência aqui, ainda na página 316, no finalzinho, o profeta falando, que ele diz assim, mas há um ouro de Deus, 1 Pedro 1,7, nós temos que ler essa referência, está aí citado. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente de onde? Da riqueza? É de onde, irmãos? Da aflição. Essa é a espécie correta de ouro. Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje?
ela tem apenas o ouro terreno que perecerá. Ela é rica, ela está satisfeita. Ela tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade. A evidência da bênção de Deus e da exatidão da doutrina e etc. é agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisto. É melhor que venhas antes que seja tarde demais, diz o Senhor. E de mim compres ouro provado no fogo, e então serás verdadeiramente rico. Estamos compreendendo isto? Ouça-me, nus fisicamente. Viemos ao mundo, porém não o deixaremos nus espiritualmente. Oh não, nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É tudo que podemos levar conosco, nada mais e nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim, então, o que levaremos conosco? Levaremos nosso caráter, irmãos. É isso que levaremos conosco. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição? Ou vai ser a debilidade deste povo laodicense sem caráter? Depende de cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua própria carga. Nós vamos tratar de uma mensagem esta noite, onde o irmão Branham diz que ele viu, na visão que Deus mostrou, que a igreja, não a noiva, sempre sabemos, ela é governada pelo Espírito Santo. Onde o profeta fala que nesta era final, a igreja estaria sendo liderada por uma bruxa. E onde o profeta teve a visão, ele fala até da cor cinza, que o irmão Branham disse que a cor cinza é uma cor falsa. Ela fica entre o branco e o preto. É uma cor onde não há caráter, não há personalidade. E ele via essas mulheres com uma tira cinza, uma fita cinza, nuas da cintura para cima, com roupinhas, e mostrando a nudez, e nos palcos dançando. É isso que nós vamos ver, porque o povo desta era não reconheceu a mensagem, o seu mensageiro. E ele mostra isso na Bíblia. Eu creio que hoje à noite a gente vai ver um pouco dessa mensagem, porque há algo tremendo nela. É uma das coisas mais terríveis que nós estamos vendo. É esse grande, crescente número de mulheres governando. E a cada dia elas tomando a posição dos homens, e muitos homens sem emprego, porque as mulheres estão tomando o pão dos filhos. É o espírito de Jezabel. E aí é onde nós temos que ver que voltar para a palavra, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele cumpre com a sua palavra. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Corra para a palavra e você vai viver essa experiência. Vamos ver aqui esse segundo tópico aí. Agora, eu disse que a cidade de Laodiceia era uma cidade próspera. Ela cunhava moedas de ouro com inscrições em ambos os lados. Moedas de ouro caracterizaram a era. Existia um comércio florescente por causa disso. Hoje a moeda de ouro de duas faces está conosco. Nós pagamos para sair e pagamos para entrar. Na igreja tentamos realizar o mesmo. Nós pagamos para sair do pecado e pagamos para entrar no céu, ou assim dizemos. Porém, Deus não diz isso. A igreja possui uma riqueza tão fenomenal que a qualquer dado momento pode assumir o comando de todo o sistema mundial de comércio, e realmente um líder no Concílio Mundial de Igrejas profetizou abertamente que a igreja, num futuro previsível, poderia e faria exatamente isso. Porém, sua torre áurea de Babel cairá. Somente o ouro provado no fogo permanecerá. Amém, meus irmãos? E é isso que a igreja tem feito constantemente no decorrer das eras. Ela tem deixado a palavra de Deus e tomado os seus próprios credos e dogmas. Ela tem se organizado e se ajuntado ao mundo. Por isso ela está nua e Deus está julgando sua obscenidade
A única maneira dela poder sair desta situação medonha é obedecendo ao Senhor para voltar à sua palavra. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. 2 Coríntios 6, 14 e 18, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andareis, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há um preço a pagar por aquelas vestes, e esse é o preço da separação. Tem que sair desse meio. Quem quiser essas vestes santas, tem que sair desse meio. Não adianta. Porque uma mulher pode ter a roupa lá embaixo, por exemplo, mas se ela não é submissa ao marido e quer fazer o que ela quer, ela é tão prostituta quanto aquela que veste uma roupa imoral. Não adianta. Ela é tão prostituta e vadia quanto qualquer uma que está lá fora, na rua, fazendo o que quer. Porque se não se submeter ao cabeça da casa, como é que vai se submeter a Deus? Pode isso? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Violar a palavra é inferno, meus irmãos. Porque se nós não acordarmos, então eu vou estar jogando para acordar água gelada no meu rosto todo dia. Se Deus nos deu um mensageiro, para que eu vou estar jogando água no rosto para acordar? Não estou falando em duplo sentido aqui. Não vai. Assim como Deus não tem mulher pregadora, Deus não tem servas que vestem roupa de homem e que não se submetem ao marido. Essas não são servas de Deus. Nunca poderão ser, a não ser que viva a experiência. Olhem, aí as pessoas dizem, não, mas a gente não trabalha, a gente está envolvido com essas... Ah, não. O trabalho foi determinado por Deus. O sistema foi determinado pelo homem. Quando nós estamos, pelo fato de nós estarmos não no mundo e não sermos do mundo, porque eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Você é ou é? Então, se eu não sou desse mundo, então eu preciso trabalhar. Eu tenho que manter minha família. Né? Os irmãos que têm trabalhos assim, seculares, que têm que ir para empresas, isso e isso. Então, existe uma lei, o profeta disse, que nos protege. Que é a lei do Espírito da vida. Então, esse Espírito Santo, eu tenho um trabalho, você vai para o trabalho. É um sistema? É. Mas a nossa provisão, a Bíblia diz, o profeta nos mostra, vem de Deus. Assim como a cura vem do Senhor Jesus, não é do medicamento. O medicamento é um paliativo. O curador é Jesus Cristo. Então eu vou para o trabalho. Eu não vou para o trabalho para me envolver com o patrão. Eu vou para o trabalho para fazer o meu trabalho. Que aquela empresa me determinou a fazer para eu ter o meu salário. Então, literalmente, você está trabalhando pelo seu salário. Embora obedecendo a umas normas. Mas, uma vez que uma norma de uma empresa diz que você tem que abandonar o evangelho, o que é que o eleito vai fazer? Ele vai ficar com o quê? Com o patrão ou com a verdade? Está vendo aí? Mas muitos querem ter argumento. Está vendo? Está vendo? Isso é o argumento de quem quer se envolver com as coisas do mundo e não quer compromisso com a palavra. E está cegado. O véu de cegueira. Aquele turbante da morte. Como o irmão Brana fala, que o diabo pôs na cabeça de muitos para não enxergar. Não estão enxergando a verdade. Você vê, foi com você, né? Que a gente viu aqui, mostrei aquele outdoor. Eu estava com o irmão Pedro, uma coisa horrorosa. Eu disse, irmão Pedro, olha esse outdoor. Uma propaganda de não sei o que era, se era de sapato, de uma roupa feminina. Uma moça deitada, um rapaz atrás, e ele abrindo as pernas delas assim. Veja, que mensagem é essa?
Mas alguém vai dizer, não, mas isso é a propaganda de um produto. O diabo usa, veja, uma mulher, para que usar, por exemplo, um comercial de um sapato, aí tem uma mulher nua, ou um homem e uma moça se agarrando ali, que isso é uma apologia ao sexo livre. Mas é uma propaganda. Eles são modelos do inferno, para mostrar como é que esse mundo está. É Deus mostrando, ó, Deus permitindo o diabo mostrar para as pessoas que ele está governando, que o diabo está governando e as pessoas estão cegas. O próprio Deus permitindo que é o diabo oferecendo riqueza e eles não estão enxergando. Porque querem ficar ricos. Porque o texto é assim, aqueles que querem ficar ricos caem em muitos laços de tentações. É o texto que eu queria citar agora há pouco. Aqueles que querem ficar ricos caem em muitos laços de tentações. Filho 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo. Ah, tá, é isso. Que bom, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição de ruína. Pronto, é a palavra que falou. Isso aqui não está aqui não tem duplo sentido. Aqui é no sentido terreno. Os que querem ficar. Tem que ter cuidado. Deus nunca prometeu riqueza nessa terra para ninguém. Ele prometeu suprir. Porque Davi, o que foi que Davi disse? Senhor, não me dê riqueza para que eu não venha me afastar de ti. Não disse? Mas não me dê pobreza para eu não blasfemar. Então, ele me dá o suficiente para viver. As pessoas não estão pedindo o suficiente para viver. Querem ficar ricas. Eu quero ficar rico, eu quero ter isso. Não é isso que Deus prometeu. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Ele promete. E se ele prometeu, ele tem cumprido isso. Agora, quem corre atrás de riqueza, muito obrigado, irmão, está aqui, vai cair. É Paulo que está dizendo. E quando é Paulo falando, nós sabemos que é Deus falando. Amém? Porque está na palavra. Deixa eu ficar com a palavra de Deus que é melhor. Vamos ver aqui mais. Onde foi que eu parei aí? Me digam aí. A gente já vai encerrar? Vamos ver aí. A gente vai concluir essa parte. A gente já vai incluir, porque o final já é o resumo das eras. Aí os irmãos vão ver aí. Só a gente vai dar uma pulada aí para a gente ver uma parte. Agora vamos ver aí na página 318. Quando ele fala, nesse segundo tópico aí, ou nesse, que ele diz que unge os teus olhos com colírio. Né? Viram aí? Página 318, esse tópico aí. De que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Ele não diz que você tem que comprar este colírio. Não. Não há etiqueta de preço no Espírito Santo. Recebestes o Espírito Santo, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito está o quê? Cego para com Deus e sua verdade. Veja quando o profeta diz aqui. Quando penso nesse colírio, abrindo os olhos das pessoas, ele conta uma experiência dele aqui. Não posso deixar de lembrar, quando eu era um menininho em Kentucky, meu irmão e eu dormíamos no sótão, em um colchão de palha. As fendas na casa deixavam as correntes de ar soprarem através delas. Às vezes no inverno ficava tão frio que acordávamos de manhã com tamanho resfriado em nossos olhos, que eles ficavam completamente fechados de inflamação. Nós chamávamos nossa mãe e ela subia com um pouco de banha de coati e esfregava nossos olhos até que a substância endurecida saísse. E então pudéssemos ver. Sabe,
deve ter havido algumas correntes de ar frio soprando sobre a igreja nesta geração, e eu receio que seus olhos tenham se fechado por algum tipo de congelamento e ela esteja cega para o que Deus tem para ela. Ela precisa de um pouco do azeite quente do Espírito de Deus para abrir seus olhos. A menos que receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo poder por programa e palavra por credo. Ela considera os números como medida de sucesso, em vez de buscar o fruto. Os doutores de teologia fecharam a porta da fé e impedem a todos de entrar. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Sua teologia provém de um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Há um compêndio de psicologia que todos nós precisamos. É a Bíblia. Foi escrita por Deus e contém a psicologia de Deus. Você não precisa de nenhum doutor para explicá-la a você. Receba o Espírito Santo e deixe-o dar a explicação. Ele escreveu o livro e pode lhe dizer o que está nele e o que significa. Amém, meus amados? Você crê nisso? Essa é a grande verdade. É uma mensagem dura, mas é a verdade. Porque Deus veio com uma palavra dura no tempo dele. Chamou aqueles fariseus de filhos do diabo. Porque eles na verdade eram todos descendentes de Caim. Mas eles diziam que eram filhos de Abraão. Jesus disse, não. Vosso pai é o diabo. E quando ele disse que o vosso pai é o diabo, é porque era mesmo. Deus não poderia dizer ali como uma comparação. Ele disse, não, o vosso pai é o diabo. Quem não serve a Deus, serve ao mundo. E o governo do mundo está nas mãos do diabo. Então, é melhor nós servirmos a Deus. Amém? Mais adiante, nós vamos dar um pulinho aqui, na página 322. A gente precisa concluir, os irmãos tenham mais um pouquinho de paciência, para a gente ver aqui algo tremendo. Aí tem a citação da Escritura, de Apocalipse capítulo 3, versos 20 e 22, página 322. Cristo fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, há muita confusão a respeito deste versículo, porque muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal, como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador, batendo para entrar. Seria dito então que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Porém, este versículo não está falando a pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem uma conclusão, assim como tem cada mensagem em cada era. No versículo 22 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, esta é a mensagem para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodiceia, à medida que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para uma pessoa, é o Espírito nos dizendo onde Jesus está. Cristo deixou a igreja. Não é este o resultado ou o fim lógico, se a palavra é posta de lado em troca de credos. O Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras ou de filiação a igrejas ou de algum tipo de conformismo ou a um sistema eclesiástico. O que mais pode ser feito contra ele? Isto é apostasia, isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo, pois se um veio em nome de seu pai, Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão, João 5,43, o homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a este último dia, um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto se você notou um grande sinal consumado recentemente para retratar a mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem sido constantemente posto de lado, até que nesta última era ele foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi uma igreja na forma de um globo quase cheio de verdade.
Todavia, havia um pequeno erro chamado as obras dos nicolaítas, que impedia que o círculo fosse completo. Então, na era seguinte, entraram furtivamente, mas trevas até que o globo de luz brilhasse menos, e as trevas cobrissem mais no círculo. Foi a tenebrosa Idade Média. A luz quase se extinguira. Agora pense nisso. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o sol, a igreja é a lua. Assim que este globo de luz é a lua. Ele tem diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era até um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era começou a crescer. Na sexta, avançou um grande passo no crescimento. Durante parte da sétima era, ainda estava crescendo, quando repentinamente parou e minguou até quase nada, de modo que ao invés de luz era a escuridão da apostasia, e no fim da era ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela mingou até uma total escuridão em 7 estágios. No 7º estágio, a escuridão total chegou quando o Papa de Roma, Paulo VI, foi à Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a ir a Jerusalém. O Papa chama-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro. E este homem usa esse nome. Note que é o sexto, ou o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em escuridão total. É isto é o fim. Não passará esta geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus, vem depressa. Nós temos aí na página 323 as fases da lua, que Deus mostrou como ficaria. E na última era você vê aí, ela quase em total escuridão, que é o que nós temos ali no gráfico, no castiçal. É a era trevosa, é a era mais escura, é onde o inferno está subindo cada vez mais a terra. Os irmãos creem assim ou não? Vejam, um papa quando ele vai num país só acontece desgraça. Só desgraças. Veja, para nós concluirmos aqui, nós temos, eu penso que essa parte final, eu gostaria de ler aqui, na página 329, que é a última advertência do Espírito. Página 329, para nós concluirmos. Porque aqui no mais ele fala a seguir a consumação das eras gentias, né, que nós já temos isto. Mas aqui há uma advertência, eu preciso ler isso aqui para os irmãos, porque o final é o resumo das eras. Os irmãos, eu creio que não precisa a gente fazer, os irmãos leiam em casa esse resumo das eras, porque é um tanto quanto necessário, apenas um resumo que o profeta fala de tudo aquilo que ele abrangeu aqui. Mas na página 329 nós temos a última, não é a penúltima, é a última advertência. Então o sábio vai entender isso. Apocalipse 3:22 é citado essa escritura aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O lugar do trono foi erigido. Os 12 fundamentos foram lançados. As ruas de ouro foram pavimentadas. As portas gigantescas pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide, ela se mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela aguarda, veja, somente por seus habitantes. E em breve eles encherão suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não falará em outra era. As eras terminaram. Mas graças a Deus que neste momento esta era não terminou. Ele ainda está clamando. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo seu Espírito. Porém, uma vez mais, um profeta está na terra. Aleluia!
Uma vez mais, Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. E aqueles que o ouvirem serão abençoados, amém? E se tornarão parte dessa noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O grão de trigo, o trigo noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao grão da palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça o profeta de Deus autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terão sido na palavra. Eles estão dizendo agora, sai do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, não será por muito tempo. Porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na eternidade no tocante às eras da igreja. Então tudo estará terminado. Então não será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto nesta série de mensagens Deus tratou com você pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa dar a você a vida eterna. Amém, meus amados? Que Deus abençoe nossos corações e que Ele confirme essa palavra em cada coração. Que o tempo está no fim. O profeta disse que o diabo não ia deixar barato. Ele ia tentar seduzir os eleitos. Mas ele não pode seduzir mostrando a verdade. Ele vem falsificando a palavra, mostrando essas guloseimas que o mundo oferece. E muitos têm caído nesses laços de tentações do diabo. Muitos têm caído. Ele tentou isso com Jesus. Mas Jesus era a palavra, ele não poderia cair. Se ele tivesse nascido por um ato sexual, ele tinha caído. Mas como ele não nasceu, foi o próprio Deus, o Espírito Santo que gerou a célula de sangue no ventre de Maria. E ali foi produzindo as células de carne e assim por diante. Nada foi gerado do ventre de Maria em Jesus. Nada. Diz o mensageiro. Foi tudo Deus. Por isso que ele é perfeito. A palavra é perfeita. Jesus Cristo é Deus. E ele só prometeu a vida eterna. Nessa terra, ao povo dele, ele não prometeu nenhum milionário. Mas prometeu nos dar o seu Espírito Santo. Vivermos uma vida apartada desse mundo para fazer a diferença. Porque enquanto o povo lá no Egito, os povos egípcios, tinham seus fornos, suas casas, o povo de Deus fazia as coisas lá no chão. Mas era um povo de Deus. Um povo que morava em tendas. E a nossa mansão está lá, nos esperando. E o profeta diz, em forma de pirâmide. Todo eleito vai para lá. Toda noiva vai estar guardado naquela pirâmide. Com ruas de ouro. Você já pensou nisso? Quando a pedra de coroa for posta no lugar, porque ela não está. Até hoje. E essa pedra de coroa quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Ele vai completar aquela pirâmide. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Veja que coisa maravilhosa. Então não corra atrás dessas coisas. Quem está correndo atrás dessas coisas vai cair. Nós lemos o texto agora. Vai cair. Agora quem quiser ficar de pé, corra para a palavra. Porque observe, quando Moisés desceu do monte com as tábuas, e o povo havia se prostituído, estava adorando um bezerro de ouro, e Moisés jogou as tábuas da lei naquele bezerro. E depois Moisés disse, quando ele fez tudo aquilo, porque aquilo ali vinha de Deus, porque o povo havia se corrompido,
Moisés chegou de um lado e ele disse: quem é de Deus, venha a mim. E uma parte foi. E os demais ficaram lá, com Datã, Abirão e Coré. Mas a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e os engoliu. Porque eles não eram de Deus. Eles estavam pervertidos. Mas aqueles que, mesmo que se envolveram ali, e ouviram o mensageiro falando, Moisés voltou. Eles se arrependeram e vieram para o lado do Senhor, o lado do mensageiro. E quem não estiver do lado do mensageiro, que o mensageiro é um enviado de Deus, vai ser engolido, vai cair. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a clamarmos a Deus por esses que estão envolvidos com essas coisas e que eles saiam disso. Um pastor não tem que se envolver com essas coisas. Se não é para um pastor se envolver, então não é para o rebanho se envolver. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Ele é Deus. Ele prova isso em sua palavra. Por isso que o irmão Brana pregou aquela mensagem, provando sua palavra. Ele gosta de provar que ele é Deus, diz o mensageiro. Porque ele é o mesmo. Ele nunca mudou e nunca mudará. Você crê? Você crê de todo o seu coração? Bendito seja o nome. Vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus e Pai. Nós te louvamos, meu Deus. Exaltamos o teu nome. Por esta grande, infalível verdade da tua palavra. Ó Pai, quão maravilhoso é estarmos em tua presença. Quão tremendo é estar em tua presença, meu Deus. E saber que o Senhor nos acordou quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta para nos tirar de toda esta podridão do mundo e voltarmos para a tua palavra para te adorar. Tu nos libertaste, tu nos curaste, tu nos ressuscitaste. Quebraste todos os grilhões, despedaçaste todas as cadeias de Satanás sobre nós. E nós somos guiados, governados pelo Espírito Santo. Bendito seja o teu nome. Oh meu Deus, converte cada coração neste lugar a ti, meu Deus. Tira os nossos olhos das coisas humanas, das riquezas humanas que perecem. Mas como diz a tua palavra, que possamos nos acomodar às coisas humildes. Porque diz o mensageiro, Deus está escondido em simplicidade, não em riqueza, não em iates e navios, em mansões humanas, em carros de luxo. Não. Deus é simples. E é assim que Ele quer que o seu povo seja. Mas quando voltarmos para onde viemos, aí vamos ver de onde nós somos. De um lugar incorruptível. Onde há ruas de ouro, mar de cristal. Mas é onde há o ouro, esse ouro é o caráter de Deus. Não é o ouro da terra que corrompe os homens, que levam homens e mulheres a se prostituírem por causa dessa riqueza governada por Satanás. Mas o ouro que está nas ruas daquela cidade em forma de pirâmide é o ouro, é o caráter de Deus, é a pureza, é a santidade. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.